a saída de bola no primeiro tempo. Na primeira ele consegue se redimir, fazer a defesa. Na segunda, gol do São Paulo, gol de empate. Não parecia que o São Paulo ia perder pontos hoje, né, Dodô? Eu acho que quando você olha o jogo, o São Paulo, depois que chegou o treinador Zubeldia, depois do jogo... O Atlético Goianiense ainda foi o Milton Cruz, mas você vê a mudança de estado de ânimo dos jogadores, né? Isso é importante, né? E isso tem muito a ver com a comissão que chegou. Agora, o São Paulo vem do jogo, falando um pouquinho específico do jogo, você via um time querendo mais do que o outro, e o São Paulo quis mais. Foi mais presente no campo de ataque, o Fluminense não vem jogando bem. Essa é a primeira, né, do Fábio, né? E ele essa é a primeira, ele consegue voltar, e aí o Juan que acabou... Primeiro o Nestor, depois o Juan. O Juan não conseguiu finalizar com precisão. Até que essa bola é difícil, pra você pegar ali de esquerda pra fazer essa virada de jogo. Sim, tinha que virar muito pé, ele não conseguiu virar. É muito difícil. E dá pra fazer o gol aí, Grafa, não? De cabeça dava, hein, Grafa? Se ele cabeceasse pro chão, ele faria o gol. A sensação, Roger, do jogo desde Mas mesmo com os erros, quem sai na frente é o Fluminense, né? Na única bola que o Fluminense ataca no primeiro tempo, com uma bola longa. A única bola que o Fluminense consegue sair era com a bola longa, que o Fluminense consegue construir e chegar ao gol. Mas a sensação que me dava do jogo... Mas aí entregou de novo. Exatamente. A sensação era que o São Paulo ia fazer o gol... Ia chegar esse momento, né, do empate e da vitória, porque São Paulo jogava dentro do campo do Fluminense, o Fluminense com muitas dificuldades. E a outra impressão que me dá é que parece que o Fluminense, ele tem essa estratégia de jogo, essa ideia clara, ele gosta muito de jogar dentro da sua área, né? Parece que ele se sente confortável, mas a execução do passe, né? Não é a forma do Fluminense jogar que tá, na minha opinião, assim, totalmente errada, mas a execução, Roger. Paulinho, mas tá errando muito passe. Esse lance do Fábio é uma falta de atenção, uma falta de concentração. Isso aí não pode acontecer. Exato. Com todo respeito ao Fábio, a história, mas... Você não adianta você recuar a bola pro Fábio e não dar a opção segura para ele repassar. Ou ele dá o chutão. E muitas vezes a gente já viu... Mas essa é a questão, Grafa, porque não tem opção, bate ela pra frente. Então, bate pra frente. Bem simples. Mas eu já vi em jogos do Fluminense, principalmente no ano passado, que era outro momento também. Quando dava esse chutão, o Diniz abria o braço lá e brigava com todo mundo. Quando o Fluminense consegue sair, ele volta de novo a bola e volta pra dentro da área. Esse é o lance que originou o escanteio, que mal batido, que acabou dando certo e saiu o gol do São Paulo. Antes desse lance, teve o gol do Luciano, que também foi numa bola roubada do Galopo em cima do Lima, que foi marcada a falta. E foi falta mesmo, mas ali já demonstrava que o São Paulo ia ganhar um jogo. Tanto que foi anulado o gol, e a gente ali vendo o jogo juntos, né, no camarim, a gente falou... A questão de tempo do São Paulo vencer a partida, de fazer o segundo gol. O Fluminense, desde o começo, estava mostrando que estava com essa dificuldade, mas me chama a atenção, o Dodô já falou sobre isso, a equipe do São Paulo. Além dos resultados, Roger, a equipe vem jogando bem. Alguns jogadores evoluíram muito nas mãos do Zubeldia. Luciano, o Nestor voltando agora de novo, jogando muito bem. Estava o São Paulo com a dificuldade, principalmente ali no setor do meio campo. É um jogador muito bom jogador. Muito bom jogador, muito técnico. Ele está confiante, né? Depois da Copa do Brasil ele está confiante, é um canhotinho que sabe jogar. E o Alan Franco também, né? Que é o zagueiro que firmou e está indo super bem. E no lado do Fluminense, no pós-jogo contra o Colo-Colo, o Diniz, na entrevista coletiva, ele fala uma coisa que é importante. Ele fala que o time não é o mesmo do ano passado, que tem dificuldade de sair jogando, ainda não se encontrou na temporada por conta dos desfalques, muita coisa, ter se apresentado depois. Por isso, contra o Colo-Colo, ele mudou um pouco o sistema, fazer uma bola um pouco mais longa e conseguiu a vitória. Só que eu imaginei que contra o São Paulo hoje ele faria a mesma coisa. Até porque ele mudou muito o time, né, Grafa? Porque contra o Colo-Colo ele errou bastante também, só que o Colo-Colo tecnicamente era inferior à sua equipe de São Paulo. Aí tá uma coisa que você falou que é perfeito. Se você tem um time que o Fluminense os últimos jogos do Fluminense, o Fluminense vem dando muita oportunidade para o adversário. Se o adversário não aproveita, o Fluminense tem qualidade para ir lá e fazer um gol, como fez até hoje no São Paulo. Mas quando o adversário aproveita, cria muitas dificuldades pro Fluminense. E aí hoje ele insistiu nessa saída de bola. Em alguns momentos só que teve essa bola longa. O gol, como o Paulo falou, foi uma bola longa que ele conseguiu botar no chão ali, saiu a triangulação e o Keno marcou gol, que acabou o árbitro nem dando gol pro Keno, né? Pegou conta do Igor, né? Só para lembrar, o Fluminense joga com uma linha de defesa com Marquinhos, que é atacante na lateral direita. E o Guga joga com Antônio Carlos, com Manuel e com o Diogo Barbosa. São 3 jogadores que não são titulares nas funções, né? Exato. O Manuel é que tem jogado um pouquinho mais com o Felipe Melo de zagueiro. Então você mexe muito na linha e aí você... Entendo. As modificações não interferem no sistema de jogo, mas interferem na qualidade técnica, interferem no ritmo de jogo, interferem na confiança. Isso tudo, se você não tiver, quando você joga com um time que é melhor ou tá melhor, numa melhor fase que a sua, fora de casa,
Sofre. Vai sofrer, e nessa ideia do Diniz, você tem que estar muito, como você falou, primeiro, tem que estar muito bem fisicamente. Segundo, a técnica tem que estar muito apurada, porque os passes são num lugar ali com qualquer errinho, um domínio, que a bola sai um pouquinho de você, você está dentro do gol, Roger. Você, para um time que tem qualidade igual o do São Paulo, porque não perdoa. Você sempre inicia a jogada lá da tua linha defensiva. Então, se você tecnicamente erra, você está muito próximo de tomar um sufoco ou tomar propriamente o gol. Então, se você não está naquele dia técnico ou numa fase boa tecnicamente, isso vai refletir bastante nos resultados. Isso aí também é claro. É normal. É claro, você entende a ideia já funcionou. Sim. É claro que aqui no Brasil os resultados sempre são muito maiores do que o desempenho para você analisar, e isso é um erro que nós temos aqui. Às vezes a gente analisa muito em função dos resultados que acontecem, mas o Fluminense, mesmo ano passado, ganhando a Libertadores, sofreu demais. A gente estava até comentando disso, mas foi campeão. Sim. E aí, quando você é campeão, você valoriza mais a questão... E mascara algumas coisas que estão erradas, né? Falando um pouquinho do São Paulo, a gente falou da linha de defesa do Fluminense. O São Paulo tem jogado com Alan Franco e Arboleda. Arboleda sempre foi titular dessa equipe, né? Você acha que firmou essa dupla de zaga? Alan Franco já tomou conta da posição e tem passado essa confiança para o time? Eu acho que o Alan entrou bem. O Arboleda já é titular do São Paulo faz muito tempo, mas o Alan casa bem porque ele joga... E o Zubeldia gosta com 2 zagueiros, né? Sim. Ele já jogou com 3 zagueiros também, mas ele prefere a linha de 4, né? Eu acho que ele prefere jogar do jeito que ele vem jogando, com os 2 laterais, né? E o Alan Franco entrou muito bem. Tem uma boa saída de bola, firme quando tá marcando. E assim, ele não é tão alto, né? Não é tão alto, mas coletivamente o time está ajudando bastante o pessoal da defesa, né? Então, é um conjunto de situações que ajuda. O Alisson protege muito ali, né? E o próprio Bobadilha, que fez o gol hoje, o gol de empate, é um moleque que está também se adaptando e ele está entrando no lugar do Pablo Maia, né? Que foi jogador convocado para a Seleção Brasileira. O banco do São Paulo vem entrando bem nos jogos. Eu fiz o jogo contra o Vitória também, o Ferrares entra no jogo, ele também fez gol. O Bobadilha não fez um bom primeiro tempo, não sei... Aí depois o Zubeldia troca entre outros jogadores. Então, os que estão entrando estão dando conta do recado, estão mantendo o padrão de jogo. E ele roda bastante, né? Ele não está mantendo, ele sempre modifica. Mas assim, você vai ganhando, você vai tendo confiança, os jogadores vão começando a jogar e o time vai performando. Então, jogadores que são... Até o próprio Juan, que a gente estava falando, que a torcida está pegando no pé e hoje, infelizmente, teve 2, 3 oportunidades que ele não finalizou bem. O técnico está dando oportunidade para ele jogar. Ele fez gols no jogo atrás, ele fez 2 gols de cabeça. Hoje não foi bem, mas mesmo assim o garoto vai entrando. O Rodriguinho entrou hoje. Então, até São Paulo ele tem que encontrar alternativas, né? Ele não tem jogadores. Ele está sem o Calé. O Calé tem o Lucas Moura, que está machucado ainda. O Lucas está voltando, né? Voltando ainda. Isso é um baita reforço. Então o São Paulo volta para os eixos, né? Eu acho que o Zubeldia tá facilitando muito no sistema ofensivo do São Paulo, né? Porque pelas características que tem os jogadores de frente, é muito importante a movimentação. Você vê que o Luciano está em todo lugar do campo. A liberdade que ele tem essa capacidade de ir lá buscar a bola, depois girar para fazer o gol que ele faz, né? Que é uma chapada linda. Uma chapada linda. Então, assim, para você chapar daquela maneira, né, Dudu? O cara tem que estar muito confiante. Não, e a posição que o Luciano está jogando, né, Ró? Ele é aquela posição... Ele é atrás dos 2 atacantes. Pelo amor de Deus. Posição gostosa. É isso aí, velho. É a melhor posição que tem pro cara. O cara sempre tá de frente e deixando os 2 atacantes fazerem o pivô, jogando no espaço. Finalizando, então, que ele finaliza bem. Isso é bem interessante também. Ele cresceu muito com os Vou fazer a pergunta que o Caio fez pro Luciano e pro Arboleda. O que vocês acham desse São Paulo? Você acha que o São Paulo pode brigar nessa parte de cima e ser candidato a título de Campeonato Brasileiro? Eu acho. Tem a questão de Libertadores também, de Copa do Brasil. E essas competições, quando afunilam, você tem que dar uma prioridade para um ou para outro. Mas o São Paulo, principalmente retorno de Rato, Rafinha, Caleri, Lucas. Olha, você acha que tem um elenco recheado para conseguir sustentar isso e brigar pelas competições? Olha o nome dos caras que você falou que tá fora e o São Paulo vem jogando bem sem esses caras. Então, assim, pelo que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, algumas equipes que eu tô vendo, você não tá vendo nenhuma equipe assim despontar, né, muito lá na frente. Eu gosto muito do Atlético Paranaense, eu gosto muito do Bahia, vem fazendo um grande campeonato, e o São Paulo está ali também, está nesse nível, na minha opinião, e tem muito ainda a evoluir com esses caras que vão entrar ainda. Eu também acho. Eu acho que o São Paulo começou a temporada, até o Dorival sair, tendo uma perspectiva muito boa de temporada. Teve todos os problemas, o Dorival saiu para a seleção, veio o Carpini, que não aconteceu, apesar de ter ganho do Corinthians lá e ter sido campeão da Supercopa, mas agora o São Paulo começa a encorpar.
é um começo de trabalho. É igual a gente tá falando aqui dos resultados, a coisa. É um começo. Mas, assim, é um começo promissor, né? E o São Paulo tá entre os cotados aí para brigar por tudo. Eu acho que o São Paulo vai brigar forte nas Copas. Tanto na Libertadores como Copa do Brasil. São Paulo já está classificado na Libertadores, né? Na chave dele ele já classificou. O brasileiro, por ser um campeonato longo de regularidade, talvez, pelo elenco que tem, ele não consiga, por conta de lesões, essas coisas, momento de jogador. Agora, nas Copas, eu acho que o São Paulo, pelo que fez ano passado na Copa do Brasil e pode fazer esse ano com esse elenco aí, acho que ele pode ir mais longe. Você não acredita no São Paulo no Campeonato Brasileiro? Cara, o Campeonato Brasileiro é difícil cravar porque é um campeonato muito longo, né? Óbvio, mas eu acho que o São Paulo tem um elenco recheado. Eu estava bastante, assim, confiante no Brasileiro por conta do Internacional, pelo elenco que o Internacional montou. Agora, por conta dessa tragédia, a gente não sabe como é que vai ser essa volta do Internacional. E o começo do Atlético Paranaense e Bahia, que disputam só o Campeonato Brasileiro, não tem a Libertadores para disputar, eu acho que eles podem ir mais longe no Campeonato Brasileiro. Eu penso dessa maneira, às vezes. Não, isso aí mas o São Paulo eu acho que pode ser. É que você começa a ser melhor nas Copas. Administrar a temporada de acordo com aquilo que vai andando. Mas o São Paulo. Eu acho que o São Paulo hoje, com não pode abrir mão de nada. Não pode abrir mão de nada. Não, tem que ir para tudo. Tem que ir para tudo. Tem que ir no talo com tudo e ali na frente. Olha, afunilou aqui, afunilou ali. Tem 2 jogos importantes assim. Eu tenho que escolher um para ir com. Eu acho que o São Paulo hoje tem. Eu também acho, estou com você. E assim. Volto a falar, é um começo de trabalho, o treinador está muito bem, chegou da água para o vinho, que o São Paulo vinha jogando. É um começo, mas o São Paulo tem projeção e tem time para brigar. O São Paulo tem, na lateral direita, Igor Vinícius, Rafinha e o Moreira. Que para mim vai ser tipo o nível do menino que foi pro Paris Saint-Germain. 4 bons zagueiros. Arboleda, Alan Franco, tem o Ferrarese, tem o Diego. Aí você tem na lateral esquerda esse Patrick e o Wellington. São 2 jogadores de um nível bom. Não são espetaculares, mas são nível de futebol brasileiro. Pô, no meio, que você tem? Pablo Maia daqui a pouco volta, você tem Bobadilha, você tem Alisson, Galopo, Nestor. Rato, Lucas. Pô, uma variedade de jogadores. Podemos falar Rames? Tá, por que não? Não podemos? Por que não? Falar podemos. Por que não? Luciano. Olha só a qualidade do meio-campo do São Paulo. É muita gente. Esse atacante que chegou de Portugal, o André Dias. Começou bem, né? Começou bem. André Silva. Muito bom jogador. É uma rapaziada. O São Paulo tem um elenco bom. Juan, que é um moleque com. Hoje entrou o Rodriguinho. Ferreirinha. Aí. Não, São Paulo tem o Eric também. Eric entrou também hoje. Canhoto. O elenco é fortíssimo. Bom, a gente falou muito da confusão do Luciano com o Fernando Diniz, mas só para explicar, porque deve ter muita gente perguntando, né? Por que o Luciano não foi expulso e o Fernando foi? A informação, até dita pela CBF, é que o árbitro tem que ter mais rigor com quem está fora das 4 linhas. E aí todos os representantes dos clubes ali, né? Comissão técnica, até os jogadores que estão no banco de reservas. E para quem está jogando, ele tem que ter um tato. Um tato um pouquinho maior. Por isso o cartão amarelo pro Luciano e o cartão vermelho pro Fernando Diniz. A gente tem essa imagem, ô Garamba, pra gente discutir um pouquinho em cima disso, que a gente falou do jogo, a gente entrevistou o Luciano, a gente provavelmente, ou não teremos a entrevista coletiva do Fernando Diniz, porque ele foi expulso, então ele não pode dar entrevista coletiva. Então tá aí a confusão. Olha, o Manuel machucado jogou a bola pra fora. E a gente só tem a versão do Luciano, né? Dizendo que ele tava ali, que o Fernando começou a xingar ele e que ele pediu para o Fernando não xingar. Mas ali depois um começou a xingar o outro, né, Paulo? E não tem essa de quem xinga mais, quem xinga menos. O Luciano corre para procurar a bola para tentar bater mas o Luciano rápido. Acho que ele não. Mas o Luciano depois ele olha, Graça. Eu acho que ele não se atentou ao Manuel no começo. Aí depois ele se atenta. Aí o Diniz já foi direto. Aquela imagem é engraçada porque dá para fazer a leitura, né? Ele me mandou para aquele lugar. Aí eu também mandei. Ficou um pro outro mandando para aquele lugar. Ninguém xinga mais ou menos do que o outro. Por que eu fui expulso e ele não? E aí tem essa. Eu acho. Essa regrinha. Eu também. Eu achei exagero. Eu acho que é tipo. Diniz. É muita mimimizinho e tal. Isso é no jogo. Do jogo, agora discussão. O Caio tá pronto? Porque de repente ele viu essa temperatura na hora do lance. Será que ele consegue trazer alguma. Ô, Caio, ele tá em campo lá ou tá Caio, tô aqui, Rogério. Você que tava ali no gramado, eu acho que você tava atrás do gol, né? Mas você tava atrás do gol
mais perto do banco de reservas do Fluminense, onde aconteceu a confusão. Você consegue nos dar um pouquinho da temperatura, o que realmente aconteceu? Porque pelas imagens, é isso, né? Um xinga pra lá, xinga pra cá, e cartão vermelho pro Diniz e cartão amarelo pro Luciano. É isso, Rogério. Eu estava pertinho, sim. O que acontece é que na hora que o Manuel joga a bola para fora e sente uma lesão, e ele não é substituído na hora só para não queimar um tempo de substituição, porque o jogo já estava nos acréscimos, então acho que foi uma decisão do Fluminense segurar para trocar no intervalo, o Luciano sai correndo para bater o lateral. E aí, na hora que ele pega a bola para bater o lateral, o Diniz sai em direção ao Luciano e começa a se irritar um pouco mais, como tipo, o cara tá caído, o cara não tá fazendo certo, o que você quer bater? E começou a xingar o Luciano. O Luciano não é nenhum santo, o Luciano reagiu e foi em direção ao Diniz. Então, assim, quem tomou a iniciativa, quem começou a confusão foi o técnico do Fluminense. Depois, os dois exageraram na reclamação, chegou a turma do deixa disso e não chegou ninguém a agredir ninguém. Mas foi esse o motivo da briga. Vocês estavam falando que acharam exagerado. Exagerado o quê? A expulsão do Diniz? Eu acho assim, que o Diniz está passando do ponto em diversos jogos, isso está acontecendo, faz tempo já. Agora, nessa situação que a gente está comentando aqui, eu acho que não expulsaria, não. Também não. Foi discussão de jogo, ele está xingando o jogador e tal. Eu acho que é muito tom acima. Acho que o Daronco e o Daronco muito a confusão generalizada. É isso. Um monte de gente só pode ser ali, isso. Mas o Daronco foi punido pela Conmebol por não ter expulsado no jogo da Libertadores. Às vezes ele tava já na cabeça, alguma coisa. Vai acontecer de novo. Não vai acontecer de novo. O carrinho do que o cara deu no jogo lá, que o Daronco não deu. Então. Aí ele quis compensar agora e sobrou pro Diniz. Eu achei muito. Eu também achei. Mas acho que o Diniz também não deve fazer isso. Não, a gente tá falando aqui, o Diniz tá passando do ponto faz tempo já. Ele tá muito nervoso. Mas nesse caso específico, eu acho que não expulsaria, não. Caio, tem personagem importante aí pra gente? Roger Toculima aqui, que é um titular da equipe, já que ele é um dos caras que mais é aproveitado, faz várias funções ali no meio. Você agora de cabeça fria, você estava com o Diniz no vestiário, ele falou sobre a expulsão, é coisa de jogo, o pessoal, tá o Roger, o Dodô, o Grafite e o Paulo Nunes no estúdio estão falando que talvez um amarelo para os dois estivesse de bom tamanho. Como é que você viu essa confusão, já que você estava ali pertinho? Ele não comentou nada no vestiário, amanhã e depois a gente vai conversar. Mas o Daronco explicou que o Diniz xingou o Luciano. Pô, coisa de jogo. Agora não dá, no futebol não dá para pedir por favor, com licença, tudo. Cabeça quente, um xingou o outro e acabou expulsando, a gente não entendeu. Então tinha que ser amarelo para os dois e ia seguir o jogo normal. Uma coisa que tem chamado a atenção, a gente sabe do estilo do Fluminense, que deu muito certo, afinal vocês são atuais campeões cariocas, foram campeões cariocas no ano passado e atuais campeões da Libertadores, mas chama atenção muito erro de passe na saída de bola. Hoje o Fábio, que é super experiente, grande goleiro, mas acabou errando inclusive no lance do gol. O que está acontecendo? É o desgaste, a sequência de jogo? É um time um pouquinho mais cansado que o habitual ou vocês têm lidado com naturalidade? Erros vão acontecer na saída normal, a gente trabalha para isso, né? Não pode ter medo. A gente treina todo dia essa saída, infelizmente aconteceu o erro, faz parte. A gente já ganhou vários jogos com a nossa saída de bola, conseguimos saindo e faz parte. Agora vamos seguir para não cometer mais esses erros. A gente cometeu agora a bola parada também, que a gente vem pecando, mas agora seguir, vamos trabalhar. Quinta-feira a gente tem uma final aí na Libertadores, para a gente não cometer os erros e sair com a vitória. Grande vitória fora de casa na Libertadores, agora a oportunidade de garantir, carimbar essa classificação jogando no Maracanã, que deve estar quase que lotado. Como é virar a chave? É difícil para vocês manter o mesmo nível de concentração e de motivação jogando uma competição como a Libertadores? Vocês já sentiram o gosto do título e um brasileiro de pontos corridos que se vai até um pouco mais tarde? A gente está lidando como todo jogo, como no Brasileirão, na Libertadores, com a final. A gente sabe que no Brasileiro a gente está numa situação complicada, mas agora tem a Libertadores pela frente, um jogo em casa para a gente consagrar a nossa classificação, mas uma final pela frente. Vamos seguir assim para buscar. Lima está aqui com a gente, Roger. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu passo para ele, que ele está sem a escuta. Não, ele também foi personagem da anulação do gol do Luciano, né? Nós todos aqui concordamos com o Daronco em ter marcado falta, né? E se ele sentiu o contato mesmo do Galopo por trás, se ele realmente ele perde a passada naquele lance. O pessoal no estúdio está concordando com a marcação do Daronco no lance da anulação do gol do Luciano. E você estava envolvido na jogada, você que sofre a carga.
Era lance de falta mesmo? Como é que você viu aquele lance dentro da área? Eu fiquei até tranquilo, que eu sabia que ele ia dar falta, né? Acho que foi o Galopo que cometeu, acabou pegando meu pé esquerdo. Então, estava tranquilo. Então, não tem medo de jogar ali dentro da área, seguir. Então, fiquei bem tranquilo, sabia que o Daronco ia dar falta. Quando não é, a gente já fica ali com a cabeça confusa, mas estava tranquilo, vi que ele tinha dado a carga ali, infelizmente. Você é um cara tranquilo, né? Mas o uso do VAR, isso hoje deixa vocês um pouquinho mais pacientes? Por exemplo, em vez de reagir na hora de uma marcação, sabendo que tem a ferramenta, às vezes vocês esperam um pouquinho mais, como você acabou de relatar? Sim, né? Às vezes o árbitro ali erra alguns lances, né? E eu acho que ele ia querer dar o gol ali naquele momento, mas tinha um VAR muito importante na partida e ele viu que não foi falta e acabou dando. Lima, obrigado. Vou liberar o Lima aqui, tá, Roger? E o pessoal passando aqui, a gente vai pegando. Mas obrigado pelo carinho e boa sorte no campeonato. Falando, bota o Diniz aí, então. Temos? Vamos, então. Opa! E que é uma coisa forte, a gente estava variando bem o jogo hoje. Nosso gol, inclusive, foi de uma variação de uma jogada longa. A gente alongou e acabou pegando a segunda bola e acelerou e o Keno fez o gol. O que tem acontecido, talvez um ponto em comum, que a gente tem errado coisa que a gente não erra, naturalmente. Esses dois erros de hoje é coisa que a gente não erra e sempre errou muito pouco. Que é uma coisa para se corrigir, o de hoje. E quando o Atlético Mineiro já foram erros assim de marcação, a gente com o time todo postado, os 2 gols do Atlético, e a gente tomou empate também. Que também tipo de erro que a gente também não erra. Coisa assim de fácil correção. Então a gente está melhorando. A temporada ela está ainda irregular, inconsistente, a gente variando jogos que a gente joga bem, com outros que a gente não tem conseguido jogar bem. Jogos que a gente sabe jogar o jogo, como foi lá contra o Colo-Colo. Hoje aqui também no Morumbi a gente soube jogar o jogo, porque era um jogo que tinha uma pressão também alta, a gente soube sair jogando algumas vezes, alongamos outras bolas. E o time, eu acho que ele, ao meu ver, assim, em termos de desempenho das últimas rodadas para cá, depois do jogo, acho que do Corinthians, a gente tem sabido jogar os jogos e o desempenho, embora contra o Colo-Colo, que eu falei na entrevista, a gente não tenha jogado bem tecnicamente, a gente foi muito consistente, muito sólido na parte defensiva. Então, o cenário que eu vejo de 2 semanas para cá, desde o jogo do Corinthians, é de evolução. Mas eu não saberia te responder de uma maneira linear o porquê que o time não tem mantido os resultados de vitória. Todos esses resultados a gente deixou escapar, todos eles a gente poderia ter vencido. Todos, sem exceção. A gente não conseguiu vencer, mas eu acho que a gente melhorando aquilo que a gente tem feito nos treinamentos, nos jogos, as vitórias elas vão voltar a aparecer e quando voltar a aparecer, acredito que vão voltar de uma maneira mais consistente. Diniz, boa noite. Vitor La Regina, do Sport TV. Diniz, queria te ouvir sobre o episódio que aconteceu no final do primeiro tempo entre você e o Luciano. Agora, após o jogo, o Luciano deu uma entrevista falando que você reclamou que ele estava cobrando lateral, não respeitando o fair play, mas que você chegou xingando. E o Luciano pediu para você parar de xingar e ele falou que um técnico não deveria xingar os jogadores dentro de campo. Queria ouvir o que aconteceu, a sua versão da história e também sobre a decisão do Daronco de dar o cartão vermelho para você e o amarelo para o Luciano. Então, não vou ficar comentando o que o Luciano falou. O que todo mundo sabe no futebol é que xingar, jogador xingar, xinga, outro xinga, é todo jogo. Todo jogo. Todo jogo. Quando tem uma discussão, um jogador, começa a discussão, a primeira coisa, que o meio do futebol, o meio onde palavrão é uma linguagem comum. Mas todos os jogos, naquele instante assim, eu xinguei, o Luciano xingou, outros jogadores xingaram. Então, se ele fosse expulsar, ia expulsar um monte. Porque é uma linguagem comum. Eu nunca vi, a primeira vez que eu vi alguém expulsar alguém porque falou um palavrão. Que foi o que ele falou, você não pode falar um palavrão. Eu vi você falar um palavrão e expulsei. Então não tem critério. No lance mesmo, um monte de palavrão foi falado. Todo mundo. E, não é, e também não estou julgando que não tem expulsado do São Paulo falou palavrão, porque não se expulsa porque falar palavrão. Ninguém agrediu ninguém. Esse tipo de ofensa verbal, o cara vai lá e põe para sempre. Minha vida e desde quando eu jogava, a primeira vez que eu vejo um cara expulsar alguém, porque a argumentação é de que falou palavrão. Então não é critério.
critério para expulsão. Como assim critério também para apitar, para dar falta? Não tem critério. Lá o pênalti é uma coisa que não precisa de VAR. O cara chega dando carga, ele está perto do lance. Então, assim, eu não... Esse tipo de coisa, assim, se você for cobrar para frente, assim, de alguém falar palavrão, você vai ver que não vai expulsar, porque não é para expulsar, porque não se expulsa porque fala palavrão. O máximo que acontece, até talvez até pela insistência da discussão, não por causa do palavrão. Estou discutindo ali, dá amarelo. Ele pegou do amarelo. Sinceramente, eu não entendi a expulsão. Não entendi. Tem que acatar, que ele é o árbitro, mas não tem o critério. Para mim, é a primeira vez. Inédito. E é isso. Em relação ao episódio, também é uma coisa que aconteceu no campo. E eu achei que era uma coisa de fato, que não se deveria fazer. Claramente, o Manuel sentiu a coxa, pôs a bola para fora e caiu no chão. E aí, aquela coisa que era legal, que está na regra, mas era uma coisa meio totalmente não legítima de pegar e cobrar o lateral da condição que ele ia cobrar. Então, assim, aí começou a discussão por conta disso e é isso. Diniz, boa noite. Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Diniz, boa noite. Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Queria até puxar um pouquinho da tua primeira resposta, quando você fala de questão defensiva. Jogos de Libertadores têm alguns componentes que são diferentes de jogos de Campeonato Brasileiro, mesmo em fase de grupos. Chama a atenção um pouquinho essa média de gols que o Fluminense está levando no Brasileirão. Está com uma média de 2 até agora. Quase todos os jogos foram 2 gols sofridos. Hoje foram 2 gols em falhas diferentes, né? Uma do Fábio e na cobrança de escanteio, uma cobrança que passa por muita gente a bola até chegar no segundo pau para o zagueiro poder fazer o gol. São gols que, obviamente, preocupam por estarem acontecendo, mas não tanto porque no sistema defensivo acredito que há um caminho para melhorar essa situação? O time tá melhorando. Assim, o escanteio. Eu falo que a origem do escanteio foi um erro de saída nosso também. Que era uma coisa fácil assim. Se não dá para jogar, a gente tinha orientação para alongamos um monte de bola. Um monte. Então não tinha saída jogando, se não dá, não dá. Né? Então aí teve a origem do gol de escanteio. O gol de escanteio em si, se fosse a gente tivesse tomado um gol porque foi uma bola aérea, então o time de São Paulo é um time muito forte na bola aérea. Muito forte. Tem bons batedores, tem jogadores altos, a gente soube se defender bem. Aí o cara errou a batida, porque o cara não quis bater ali. Ela passou baixa no primeiro pau, passou depois no meio da área e foi cair no pé do Arboleda, que também era para estar marcado individualmente. Então foi uma série de... Os gols que a gente tem tomado são gols assim diferentes. Então a gente tomou o gol porque falhou bola aérea, que é uma coisa para corrigir, uma bola aérea. E os erros de saída, que é uma coisa sempre um ponto forte dos nossos times, a gente hoje errou, teve 2 origens, porque eu repito, o segundo gol começou com uma origem de uma bola nossa. Se era uma bola que não dava para jogar, para você botar a bola para frente é sempre fácil. E tinha orientação. E nós fizemos isso muitas vezes. Repito, inclusive o primeiro gol foi por conta de uma bola longa. Então, e uma outra coisa, assim, o São Paulo, o jogo a gente podia ter vencido, a gente podia ter empatado, podia ter perdido. Não tem uma... Mas talvez o jogo foi um jogo equilibrado. A gente teve, no momento que a gente tomou o gol, a gente estava muito mais perto de fazer do que de tomar. A gente estava mais à vontade no jogo, o João Queira tinha entrado bem. Infelizmente, a gente acabou sofrendo uma derrota hoje que eu acho que a gente não mereceu. Diniz, boa noite, Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Até nesse tema do equilíbrio que você falou, foi 52% de posse de bola para o Fluminense contra 48% da equipe do São Paulo. O próprio Alexander falou agora no pós-jogo sobre levantar a cabeça. O Manuel, conversei com ele agora, há um sentimento de tristeza em relação ao resultado. Queria saber qual o seu sentimento saindo aqui da partida. Meu time, o resultado meu é de tristeza por conta da derrota, igual dos jogadores. E tem assim uma confiança de que o time está num caminho que a gente tem que seguir, trabalhando e melhorando a equipe para os resultados virem. Hoje a gente jogou com um time, e é isso que é bom. Jogamos com um time com jogadores muito diferentes. Se a gente se fosse comparar o time que ganhou a Libertadores, que foi aí 5 meses atrás, com o time que jogou hoje, a gente tinha 2 ou 3 jogadores, o Martinelli saiu, acho que tinha 7 jogadores diferentes jogando. E jogando bem, mostra que os jogadores estão entrando numa outra condição. O Antônio Carlos, que
estava super questionado, fez um grande jogo hoje, já tinha jogado bem contra o Sampaio Corrêa. Alexander jogou muito bem, o Lima foi muito bem no jogo. O Cauã Elias também fez uma estreia como titular no Campeonato Brasileiro também muito bem. Então, assim, teve muita coisa boa no jogo também. Então, a gente, no fundo, tem que olhar para as coisas boas, procurar otimizá-las e sempre corrigir aquilo que a gente errou no jogo. Não foi porque perdeu, porque os erros eles estariam ali com a derrota ou com a vitória ou com o empate. Mas é procurar melhorar em todas as frentes para a gente voltar a vencer no Campeonato Brasileiro quanto antes. A última aqui, Diniz. Boa noite, Fernando. Vitor Peixoto, Web Rádio Gol de Placa. Como você mesmo disse, a entrada do John Kennedy fez bem para o Fluminense no segundo tempo, mas para mim o grande destaque da partida foi o Cauã Elias, garoto da base do Flu. O que você tem a dizer sobre a partida dele em específico, criando muitas oportunidades, fazendo ali o pivô? É um jogador, é mais um jovem criado lá em Xerém, que vem evoluindo nos treinamentos. Não foi uma surpresa para mim a atuação dele. Ele saiu jogando porque eu tinha muita confiança em colocá-lo, e eu acho que é o começo. Esse é mais um jovem que eu acredito que tem um futuro brilhante pela frente. Obrigado, gente. Boa noite. Tá aí o Fernando Diniz, que bom que ele botou panos quentes também sobre a confusão ali com o Luciano, né? E era o que todo mundo achava que deveria ter sido feito, né? Não, essa discussão dentro de campo, dois. Exato. Discussão dentro de campo. Só não concordo quando ele fala que não merecia perder o jogo. Aí eu acho que ele não foi, pelo menos na nossa avaliação de jogo. Acho que o São Paulo foi melhor. Foi melhor, foi mais perigoso, foi mais contundente, e o Fluminense flertou com a derrota o tempo inteiro, né? Principalmente nessas bolas saídas de trás, com muita dificuldade. A gente já falou com o Fábio, o Alexander falou também na saída. Ele admitiu também que não está bem, né? O Fluminense não consegue manter um padrão de atuações que todo mundo se acostuma a ver. A execução não está boa. O passe está entrando errado, é o que você falou, o passe está entrando errado, o domínio. A movimentação defensiva é errada para dar a linha de passe. Que era muito coordenada, agora não está coordenada, então assim, não flui naturalmente mais a jogada. Você não consegue sair de trás, no meio sofre, lá na frente, então não precisa nem falar. É isso. Meu áudio aberto para tentar fazer alguma tradução simultânea se ele falar alguma coisa que a gente não consiga entender, tá? Coletiva. Torcedoras, ¿no? Con la gente que vino hoy lunes, 8 de la noche, que no es muy cómodo para la gente que sale del trabajo, cansada. Está agradecendo a torcida que sai segunda-feira à noite, que não é tão comum ir ao estádio. Y sin embargo, se hizo notar y nosotros le pudimos dar un triunfo. Así que estoy muy feliz por todo eso. E está feliz de ter dado a vitória para esses torcedores que foram lá. Foi uma resposta muito contundente, ¿no? Los principios de juegos tienen que ser nuestra brújula. Bom dia, tudo bem? Eu gostaria de perguntar sobre dois jogadores especificamente. O primeiro deles, o Alan Franco, ele se consolidou como a dupla de zaga do Arboleda. E o primeiro jogo do Alan Franco, que era a quarta opção na zaga do São Paulo, como titular, foi depois do anúncio da sua contratação. A entrada do Alan Franco, por mais que o Milton Cruz tenha sido treinador contra o Goianiense, e a permanência tem a ver com você, ou foi alguém da comissão que sugeriu isso? E um ponto sobre o Patrick, um lateral que ele teve algumas oportunidades, ele sempre foi muito criticado e hoje é a partida, acho que dá para dizer que foi a melhor partida, até com certa margem do Patrick. Como que foi o seu trabalho em decidir que você não improvisaria alguém ali e colocaria o Patrick mesmo em meio a tantas críticas? Lo bueno que cuando viene un entrenador nuevo, o bom quando chega um treinador novo, como ele, não está contaminado de las críticas que puede haber hacia los jugadores. Que ele não está contaminado com as críticas que os jogadores recebem. Empiezo a tomar decisiones. Ele começa a tomar decisão. Não por lo que dicen, sino por lo que veo. Não pelo que as pessoas dizem e pelo que ele vê. Estuvo em todas as juveniles de la selección. Patrick brasileira. Teve em todas as convocações de seleção brasileira de base. Sub-17, sub-20. 17, sub-20. ¿Por que não pode jogar aqui? Porque não pode jogar. Ha tenido partidos buenos e não tão buenos.
Teve partidas boas e partidas não tão boas, que é normal para um jogador jovem. É um jogador que tem 7 anos de formação de seleção nacional, formação 7 anos em São de formação Paulo. na seleção nacional e no São Paulo. Todo um processo para em 5 partidos, 10 partidos, tirá-lo al tacho de basura. Um processo todo para você dar 5 partidas e depois excluir ele. E ser de juveniles. Então, claro que tendrá sus partidos malos y bueno. Tem suas partidas maus e suas partidas boas como a de hoje. Bueno, si tiene partidos malos sabrá cuáles son las consecuencias, ¿no? Jugará otro. Se ele jogar mal, sabe quais são as consequências que vai jogar outro. Ha andado bien por un puñado de partidos que quizás hizo 3 o 4 bien, 3 o 4 mal, ya vamos a tirarlo a la basura al juvenil, ¿no? 3 partidas maus, 3 partidas boas, a gente já vai tirar ele para o juvenil de novo? Não. Possivelmente sea el centrodelantero más centrodelantero que hay en el plantel después de Caleri, ¿no? Claro, el cuestionamiento cuál puede ser. Siempre al centrodelantero es el gol, ¿no? El cuestionamiento. Pero si el equipo tiene gol desde otras posiciones, su trabajo hoy fue muy bueno. Fue muy bueno, generó situações de gol. De quem que ele está falando? Do Juan, né? Permanentemente ele deu profundidade à equipe. Que o trabalho do Juan foi muito bom, que deu profundidade, que gerou muitas jogadas ofensivas. Que habla bien del rol que va teniendo cada jugador, sea joven o sea de experiencia. Yo, como les dije aquella vez, me dejo llevar por lo que veo en los entrenamientos. Me deixo levar pelo que eu vejo nos treinamentos. Fenômeno. Ganância para mim, ganância para o jogador e ganância para a torcedora. E se ele vai bem nos jogos, elogio para ele, para você chegou num período de muitos jogos fora de casa. Discúlpame, Alan y la dupla del zagueiro. Lo de Alan es una cuestión sobre de o que Alan a mí Franco me gusta agora. Salir jugando desde atrás, en la saída, ¿no? Ele gosta de sair jogando de trás, com a bola. Para mí es muy importante tener tranquilidad. Para ele é muito importante ter tranquilidade. Tengo la sensación que Diego por izquierda, de zagueiro por izquierda, que o Diego pela esquerda no se va a ver su mejor versión ahí. No en el vai caso ter de a Alan melhor sí, versão. porque por ahí tiene un físico más no tan alto, el giro hacia adentro es más natural. Que o giro, Robert por ser Arboleda en la não saída tão alto, le gusta tomar el centro del campo y joga a com mais Alan le gusta naturalidade. tomar el carril interno para avanzar. Entonces son pequeñas cosas de recorrido que para mí yo las detecto porque es mi deber, ¿no? O sea, pero las detecto para poder hacer la dupla de zagueiro. São qualidades que ele detecta para poder colocar a dupla de zagueiros. Es zagueiro izquierdo también. Y tenemos a Ferraresi, que es un jugador muy técnico que puede jugar de centro, digamos, de zagueiro derecho, por el centro, también casi tirado como un lateral. Entonces, voy viendo cómo se desenvuelven en la cancha para darle uno de los 5 carriles que yo divido el campo de forma vertical. Y creo que Alan puede hacerlo bien en esa posición. Por eso es dentro do campo sobre os 5 corredores que ele desenha no campo para poder formar essa dupla de zaga e poder escolher Você chegou num momento os jogadores. De muitos jogos fora de casa, né, do São Paulo, tanto que hoje foi só seu segundo jogo aqui no Morumbi, em que você perdeu alguns jogadores por questões físicas, ganhou outros. Então, as mudanças de um jogo para o outro eram inevitáveis. Mas, mais do que isso, você também alterou taticamente o time, muitas vezes, de um jogo para o outro, até pelo que tinha à disposição. Você imagina um São Paulo, no momento com todas as peças à disposição, talvez, ou próximo disso, um São Paulo ideal, um formato ideal, ou o seu estilo é justamente ter algumas variações, alguns times diferentes, até com relação à formação tática? No me gusta rotar mucho, ¿no? Jugadores. Trato de rotar poucos jogadores. Que ele não gosta de rodar muitos jogadores, que ele trata de rodar pouco. Se ha dado el contexto para rotar, ¿no? Tem sempre um contexto para fazer rodar, né? E nessa rotação de jogadores, nem todos. El que entra no es igual al jugador que sale. O sea, são jogadores diferentes, né? O que entra e o que sai. Entonces te puede cambiar un poco
la organización táctica, el sector del campo que uno puede ocupar. Yo lo que trato de trabajar mucho es con balón, utilizar ciertos principios de juego, ¿no? Certos princípios de jogo ubicar com a los bola. jugadores de una manera, dependiendo de las características de ese jugador, y en los principios con balón, tratar de ocupar espacio en relación a la característica de mis jugadores, ¿no? Usar as características de cada jogador com a bola para ocupar determinados espaços. En este caso, Fluminense. Nosotros sabíamos que Fluminense, por ahí, por el sector izquierdo de ellos, derecho nuestro, podíamos sabia que o setor direito do Fluminense, un jugador de pierna invertida como Eric coloca o jogador de o Silva o Rato, pero Rato no lo tengo, para que vaya campo abierto con su pierna izquierda, ¿no? Para que tenha o campo aberto com a perna esquerda. Y con Juan darle profundidad, Juan y Luciano darle profundidad por el centro, ¿no? Jogando Entonces, profundidade, jogando en pela relación profundidade. a nuestros principios de juego, Nosso princípio de jogo, nuestra fortaleza, salimos nossa força. a hacer el partido. Repito, el rival nos da un contexto. Fluminense tiene un contexto en donde nosotros decimos, bueno, vamos a atacar por aquí o por acá o por allá. Não, para eu escolher por onde eu jogo, né? Por aqui, por ali, por lá. Luiz, boa noite. Você falou de jogadores que você perdeu e teve que fazer algumas mudanças. Você já sabe se pode contar com o Lucas no próximo jogo? Hay que ver, Lucas está bien, está entrenando bien. Lleva 3 entrenamientos con el equipo. Acho que ele está falando do Lucas, né? Que já tem 3 treinamentos com a equipe. El de mañana sería 4. Que amanhã é o dia 4 de treinamentos com a equipe. El del miércoles Na sería el quarta-feira 5º entrenamiento. seria o 5º Y creo que treinamento. puede estar disponible para el Que jogo depois está disponível para de quarta-feira, ou quinta-feira? Quinta-feira. quinta-feira. Então, provavelmente, o Lucas disponível para o jogo de quinta. Minha pergunta foge um pouco do que acontece dentro do campo. Percebi 2 coisas mais voltadas a você hoje na partida. Na descida do intervalo, eu pelo menos acredito que o jogo se ganha também fora do campo, fora das 4 linhas. O Marquinhos estava conversando com outros 2 jogadores do Fluminense, estava conversando muito provavelmente coisas táticas, acerto do time do Fluminense. E você estava do lado prestando atenção. Acredito que faz parte, isso também eu percebi isso. E depois uma parte anímica sua, do que a gente tem de informação, do dia a dia, você é assim sempre. Terminou o jogo, você foi abraçar membros da comissão do São Paulo que já estavam antes de você chegar, jogadores, cumprimento. Queria que você falasse dessas 2 coisas. Para você também, o jogo também se ganha com os pequenos detalhes que você, os jogadores, percebem fora de campo. E essa parte anímica, como já foi abordado, é uma coisa que é sua o tempo todo. É isso mesmo? No, realmente de esa situación que tú estás mencionando no me di cuenta, pero sí creo que la suma de pequeñas cosas hacen a la cuestión. El fútbol, mas que sim, as pequenas coisas ganham o jogo. Dinámica de lo impensado, es cierto, porque son 22 jugadores que tratan de llevar a cabo esto de lo impensado dentro del jogo. Falando das coisas que acontecem naturalmente dentro do jogo, dos 22 hay jogadores. Una manera de intentar jugar, tanto de un equipo como de otro, que quien pueda estar atento a la suma de pequeñas cosas tem que estar atento com a soma das pequenas coisas. Puede sacar ventaja en un resultado final. Você pode no ter sé vantagem si hoy es el ejemplo. Creo que fue un partido parejo, en donde nosotros el primer tiempo jugamos mejor. Mas que foi uma equipe, jogo equilibrado, que no primeiro tempo eles jogaram melhor. Tuvimos menos ocasiones de gol. No segundo tempo tiveram menos ocasiões de gol. Podrían haber empatado con esas conexiones que tiene Fluminense, que lo hace más que bien, ¿no? Creo que así también ha ganado la Copa Libertadores, de golpe jugadores que se encienden, conectan, y te empatan o te dan vuelta un resultado, ¿no? Fluminense poderia ter conectado jogadas e ter empatado o resultado. Sale jugando desde atrás en su salida. Fluminense es muy peligroso porque conecta con 3 o 4 jugadores y te empató, te dio vuelta un resultado.
Ele não é perigoso porque sai de trás jogando. Fluminense é perigoso porque conecta as jogadas com muita velocidade, 3, 4 jogadores. Pero bueno, tienen tan buenos jugadores y lo han mostrado en Libertadores. Cuando dejan afuera al Inter, creo en semifinal, no sé qué, en dos papas, e aí, dando exemplo do Fluminense na Libertadores do ano passado, principalmente contra o Inter. 80. Depois dos 80, né? Contra o Internacional. Entonces, nosotros teníamos control del juego en toda su dimensión, pero entendíamos que ellos podían conectar en algún momento. Mas ele acreditava que o Fluminense podia conectar alguma jogada em qualquer momento. Los detalles. Y bueno, nada más. La otra, no me acuerdo qué otra cosa dijiste. No, es un clima, una atmósfera interna. Sobre o carinho dele, né, com os funcionários do clube. Somos así nosotros. Mi grupo de trabajo es muy... No digo alegre, son positivos, son gente muy buena. Mi grupo de trabajo, gente muy buena. Y la gente que trabaja en Sao Paulo, por lo que podemos percibir, e o pessoal de São Paulo também, fixo, né? Dirigentes, preparadores físicos, analistas, hay como 4 analistas, todo el staff, son gente que se lo percibe muy buena. Elogiando o pessoal do São Paulo também, que a rapaziada é super gente boa. Dentro dessa sua última resposta, você falou sobre a dinâmica do impensado. E é por aí que eu queria arrancar, até um pouco com as suas características. Eu sei que a docência é uma característica da sua família até, né? Da sua mãe, se você tem irmãos, professores. Eu sei que é uma coisa que você valoriza muito e foi uma coisa que na sua carreira você foi construindo, assim como também o fator psicológico. Eu sei que você acredita tanto na docência quanto na psicologia dentro do trabalho. Queria como que você faz isso, como você traz isso para o seu dia a dia, para o seu método de trabalho. Porque é um São Paulo que saiu atrás hoje, conseguiu virar o jogo. Saiu atrás contra o Cobressal, conseguiu virar o jogo, momentos diferentes. E um jogo completamente disputado com a questão do Luciano, com o Fernando Diniz. Quanto que você aplica isso no seu dia a dia de trabalho? Tanto a docência, o aspecto psicológico e o aspecto tático. Obrigado. Yo siempre digo que nosotros, el grupo de trabajo de entrenadores, el staff y todos somos muchos. E é feito por muita gente. É muito importante estar cerca del jugador. É muito importante estar perto do jogador. E que o jogador se sienta que o jogador se sinta lo mejor atendido posible. O melhor atendimento possível. Los aspectos, ¿no? Em todos os aspectos. Quizás no está a persona. Talvez. El área, el profesional, el psicólogo profesional, pero como digo siempre, não tem psicólogo profissional ali, mi grupo de trabajo, mas por exemplo, no grupo dele de trabalho, como treinador, tiene comunicación con los jugadores. Tem que ter comunicação com os jogadores. También, que el staff de Sao Paulo tiene comunicación con los jugadores y eso es muy importante. Es muy importante para que todos se sientan atendidos, escuchados, valorizados y demás. Todo mundo seja valorizado, escutado. Lo que hablamos, lo que conversamos y otra cosa son las acciones. Creo que con el tiempo lo que el jugador valoriza son las acciones. Com o tempo que o jogador valoriza são as ações. Como líder. Que dá credibilidade como líder. Grupo de trabajo, credibilidad como club. Para eso se necesita tiempo. Para isso el jugador al principio escoba nueva barre bien, ¿no? Entonces se produce naturalmente un movimiento que hace que saque un plus. Con el tiempo, con los días, lo que se ve y lo que está permanentemente en juego son dos cosas: la credibilidad, e o que fica é a credibilidade. Por el lado de los valores. São duas coisas: a credibilidade y la capacidad que uno tenga para hablar de la materia, que es el fútbol en mi caso. E a capacidade que ele tem para falar da matéria. Entonces, que é o esas dos cosas son las que afloran y las que se sostienen. As duas coisas que afloram, né? Y nosotros somos los encargados e eles são os encarregados de jugadores con comunicación, ¿no? Y tratar de que sean cada vez no solo mejor personas, sino mejores jugadores. E tratar que eles sejam melhores pessoas e melhores jogadores. Básicamente es eso. No hay algo puntual. No hay un psicólogo puntual. Yo no me considero psicólogo. Le estaría faltando el respeto a los psicólogos, ¿no? Pero creo que el staff, la atmósfera envuelve cualquier problema que pueda tener el jugador. Tem que estar envolvido com qualquer problema que o jogador possa ter.
Você falou há pouco muito como você enxerga o futebol e como você gosta que os seus times joguem. Apesar do pouco tempo, eu queria te escutar sobre o que você vê no time do São Paulo de hoje que você entende que é fruto seu, né? Que te faz chegar em casa novamente, apesar de pouco tempo, e fala, poxa, que legal, isso que eu trouxe para o treino ou que eu trouxe para o clube fez efeito e fez o São Paulo sair com a vitória. O que você vê de Zubeldia já nesse time do São Paulo? No, tampoco quiero... No. Yo creo que Sao Paulo está jugando bien. Está manejando muchos aspectos del juego bien. Tiene sus principios de juego con balón y sin balón bastante claro. Y todavía podemos seguir mejorando. E que quer seguir melhorando. Yo trato de evitar los superlativos, es decir, trato de decir... Ele trata de evitar a veces los lo digo, ¿no? superlativos. Pero trato de decir muy buen jogo, o excelente jogo, espectacular jogo. Que o jogo foi muito bom, que foi excelente, que foi espetacular, que ele não faz Ferguson, isso. ¿no? Ele cita o Ferguson, que decía que él cuando veía una muy buena práctica de entrenamiento o de fútbol, un partido, un juego de fútbol, él simplemente usaba dos palabras poderosas. Ele usava simplesmente duas palavras poderosas. Bem feito. Entonces, bem feito. Yo lo que busco es eso. Los pies sobre la tierra, mucha humildad, trabajo, muita humildade, y que los jugadores hagan un buen juego. Un buen juego a partir de la brújula que yo digo que son los principios con y sin balón, ¿no? Bom jogo dentro daqueles princípios de com e sem bola. Depois, no me gusta, creo que sea el equipo de Sao Paulo, no de Zubeldia, de Sao Paulo. Que não é ele que faz, é o São Paulo. Vamos voltar? Vamos voltar. Essa foi a entrevista coletiva do Zubeldia. Ele parece um cara muito claro, né? Muito tranquilo diante dos repórteres também. Ele se comunica bem, né? E é isso. Mas posso resumir? Pé no chão, né? Mas posso resumir